E finalmente, pessoal, nós podemos comemorar porque Moraes acaba de sair do TSE. Finalmente, uma instituição tão importante para o Brasil, que deveria ser levada por alguém com seriedade e que cumpre o regimento e que cumpre a Constituição, principalmente, agora vai para as mãos de Carmen Lúcia, né, a presidência do TSE. Eu não sei se vai mudar muita coisa, mas fato é que pelo menos um cara que se achava dono do mundo, que se acha ainda dono do mundo, não está mais na presidência do TSE. Enfim, nós vamos comemorar isso, vamos trazer o que pode ser essa virada de chave, essa virada de jogo, né? O André Mendonça entra para o TSE, faz parte do corpo ali do júri do TSE, e eu espero que alguma coisa mude, que nós possamos ver nosso presidente Bolsonaro de volta ao jogo, tá? Peço para você que está chegando agora, muito obrigado, claro, a vocês que já estão no chat, que sempre me esperam começar aqui as lives. Peço para você deixar o like e compartilhar ao máximo. Eu necessito realmente da ajuda de vocês. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos dias o alcance tem reduzido bastante. Isso é a perseguição do sistema aos canais de direita. Então eu peço para você me ajudar aqui, jogando esse vídeo em todos os outros grupos que vocês fazem parte, tá bom? Joguem nos grupos de direita que vocês fazem parte, que vocês buscam notícias, joguem também os meus vídeos lá. Também deixe o like e coloque aí no chat, na frente da sua mensagem, o estado, cidade ou país que você está me vendo, e coloque o número do seu like para eu saber aqui, ter controle de onde você está me vendo e quantos likes eu recebi aqui, tá bom? Vamos então entrar para as matérias de hoje. Tem matérias aqui maravilhosas que eu preciso trazer para vocês, tá? Primeiro aqui eu vou mostrar um vídeo aqui do nosso querido Silas Malafaia, onde ele alerta, né, sobre o lado errado que o Lula sempre escolhe. Dessa vez, claro, do lado dos terroristas do Hamas. Vamos ouvi-lo. Povo abençoado do Brasil, simplesmente inaceitável. O Brasil vota contra a liberação dos 125 reféns israelenses que estão em poder do grupo terrorista assassino Hamas. O governo brasileiro fica do lado de terroristas. Vamos às provas e aos fatos. Preste atenção. A reunião que aconteceu agora no final de maio, a Assembleia, né, Geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, foi encaminhada uma resolução promovida por países árabes para condenar Israel, porque no ataque lá na faixa de Gaza atingiu instalações hospitalares, a questão de saúde dos palestinos, a crise humanitária. Muito bem. Israel, então, entra com um pedido para incluir na resolução o quê? A devolução dos 125 reféns que ainda continuam em poder do Hamas e também a condenação do Hamas utilizar instalações médicas para se proteger. Pasmem, isso foi a voto. 50 a favor de Israel e 44 contra. E o Brasil vota contra. E olha que a resolução era contra Israel. Agora, olha o que acontece. Os países árabes, quando observaram que isso foi aprovado, retiraram o documento. O que fica aprovado? Que eles não estão nem aí para o povo palestino. O negócio deles é o ódio aos judeus e incriminar Israel diante da opinião pública mundial. E o Brasil fazendo parte desse jogo sujo e absurdo. Você tem que lembrar, foi o grupo Hamas, esse grupo terrorista, que invadiu uma nação soberana, Israel, matou mais de 1.000 pessoas com requinte, homens, mulheres, idosos e mulheres, sequestrou mais e levou para a faixa de Gaza. Como é que o Brasil vota contra condenar o Hamas por isso? Mandar liberar imediatamente os 125 reféns e condenar esses canalhas que se protegem usando instalações médicas? Como o Brasil vota contra isso, minha gente? Isso é um governo de cretinos e de canalhas. Como uma pessoa de bom senso pode apoiar o governo Lula? Fora Lula! Isso é uma vergonha! Isso envergonha o povo brasileiro, nossos princípios cristãos. Isso é uma afronta à inteligência de qualquer um. Deus tenha misericórdia do Brasil.
Deus abençoe você e sua família. Deus tenha misericórdia do Brasil. Ele sempre fala sobre isso, né? O Silas Malafaia, ele sempre puxa a responsabilidade, né, para si, e sempre ele pede a Deus que Deus tenha misericórdia do Brasil. A misericórdia de Deus a gente sabe que é infinita, até porque algumas pessoas ainda estão aí vivas, né, fazendo chacota do mundo, né? Algumas pessoas que deveriam já não mais existir, né, para não afundar o nosso Brasil, principalmente, ainda continuam vivas. Isso é prova da misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas a pessoa que está neste momento na presidência da República já teve câncer. E tem pessoas boas que não suportam o câncer e vão embora. Essas pessoas, eu não sei o que acontece, que ficam ainda para infernizar a vida, né, de nós, cidadãos de bem. Mas, enfim, isso aí é com Deus. Ele resolve o dia e a hora que irá levar. Mas o que eu queria puxar o ponto aqui para vocês é que o que nós esperávamos do desgoverno Lula em ficar ao lado do Hamas? Não existe isso de governo Lula ficar ao lado do Hamas. Nunca existiu. Não existe isso de o governo Lula ficar ao lado de Israel. Nunca existiu isso. Sempre o governo Lula vai escolher o lado errado. Eles são o lado errado. Eles fazem parte do lado errado. Eles são o ódio disfarçado de amor. Eles são os monstros disfarçados de cordeirinho. Então, é inevitável que ele escolheria votar contra Israel. Isso já é uma prática do PT que não é de hoje. Isso é uma prática do comunismo que não é de hoje. E depois eles chamam nós de nazis. Eles chamam nós de fascistas. Fazer o quê, né? A gente vai ficar batendo aqui nessa mesma tecla. Eu trouxe, na verdade, esse vídeo para vocês só como um desabafo para vocês saberem também, porque é importante que algumas pessoas saibam de que lado Lula está, tá bom? Porque tem pessoas ainda que se enganam com esse desgoverno, infelizmente. E o nosso papel é trazer a verdade dos fatos, tá? Vamos para a próxima matéria. Eu vou jogar na tela para vocês. Essa aqui faz parte da capa da live, tá? Então tá aí, ó. Pela primeira vez, Moraes recua, né? Então vamos entender o que aconteceu aqui. Então quer dizer que o cara recuou, ele anda recuando aí em algumas coisas, né? Em outras ele ainda está batendo o pé, mas no que ele não pode segurar, ele está recuando. Isso mostra que o cara sabe que ele não é totalmente intocável. O ministro Moraes, do STF, decidiu manter a prisão preventiva de 2 homens suspeitos de ameaçar a integridade física de sua família, mas em seguida se declarou impedido de julgá-los em relação às mesmas ameaças. Eu não sei se vocês assistiram, né, o último programa, acho que foi na sexta-feira, no Fator Político BR, o Hora Notícia, quando eu estava ali com o Didi Red Pill, Caivano e Diogo Forjaz, onde nós conversamos sobre isso, que não é competência dele, ou seja, do STF, julgar estes homens que estavam ameaçando a família, né, supostamente ameaçando a família do ministro. Quem ameaça a família de ministro tem que ser responsabilizado, tem que haver uma investigação e tem que ser preso sim se for provado que essa pessoa ameaçou, tá? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de ameaça a qualquer autoridade do Brasil. Porém, quem estava julgando e quem mandou prender essas pessoas foi a vítima, mais uma vez, Alexandre de Moraes, que é a vítima. E logo depois, essa matéria diz que ele se declarou impedido de julgar. Coisa que não aconteceu naquela história de Roma. Lembra de Roma? Então, eu tô achando muito estranha essa conversa. Vamos entender aqui. Moraes manteve sigilo das investigações sobre as ameaças à sua família. Ele justificou a manutenção das prisões, afirmando que os autos apontam a prática de atos para restringir o exercício livre da função judiciária, em especial no que diz respeito à apuração dos atos de 8 de janeiro. Para o ministro, a manutenção das prisões preventivas é a medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública, com a cessação das práticas criminosas reiterada, escreveu. Moraes manteve a relatoria sobre a parte do inquérito que aponta a prática de crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Sempre eles usam essa frase. Impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais.
Foi em função desse crime que Raul Fonseca de Oliveira e Oliveirino de Oliveira Júnior foram presos pela Polícia Federal na sexta-feira, dia 31. Já em relação aos crimes de ameaça e perseguição, que teriam a sua família como alvo, Moraes se declarou impedido, sob a justificativa e que apenas nesse ponto ele é interessado direto no caso, não podendo, portanto, ser também o julgador. É a primeira vez que o ministro reconhece o impedimento em um caso sobre tentativa de golpe. Ao manter a prisão dos suspeitos, Moraes transcreveu parecer da Procuradoria-Geral da República, segundo o qual o conteúdo da mensagem trocadas pelos dois fazia referência a comunismo e antipatriotismo. Para a PGR, a comunicação entre os suspeitos evidencia com clareza o intuito de pôr meio das graves ameaças a familiares do ministro, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado no STF, à frente das investigações relativas aos atos que culminaram a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito do 8/1 de 2023. Então, só para a gente entender aqui, que é o que eu entendi também, ele se declarou impedido sobre o crime de ameaça à sua família, ponto. Só que ele mantém eles presos porque, segundo eles, as mensagens que foram trocadas por eles ou enviadas aos seus parentes continham ali algo que agravasse o Estado Democrático de Direito, ou seja, impedisse o trabalho do ministro à frente do STF. Ou seja, eles arrumam qualquer coisa para manter, né, as pessoas aí debaixo da sua autoridade, né? Mas é o que eu digo para vocês, tomem muito cuidado com o que vocês falam na internet, tomem muito cuidado com as mensagens que vocês trocam, tomem muito cuidado com mensagens em WhatsApp, em e-mail, nesse caso que foi e-mail que eles enviaram diretamente para a família do Alexandre de Moraes. Então tomem muito cuidado com o que vocês falam na internet, porque, né, tem gente de olho, né, tem pessoas de olho, não por causa disso, né, também para resguardar a sua liberdade, que é a coisa mais importante aí você do lado da sua família, tá bom? Vamos seguindo então, porque tem outra matéria também sobre isso, que é isso aqui, ó. Antes de recuo, que foi essa matéria que a gente acabou de ler, Moraes foi encurralado por uma voz forte e surpreendente. Então vamos entender quem foi essa voz forte que deu um toque para ele, tá? O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, criticou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pela ordem de prisão de 2 suspeitos acusados de ameaçar o magistrado. Abre aspas. A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso, declarou Simonetti. Bom, ele já vem fazendo isso com outros processos. Ele já vem fazendo isso e nunca se declarou impedido. Por que dessa vez ele se declarou impedido? É isso que fica o nosso questionamento, né? Segundo Simonetti, o STF cometeu um erro ao julgar indivíduos sem foro privilegiado. Entre os detidos está o fuzileiro naval da Marinha, Raul Fonseca de Oliveira, irmão de Oliveirino de Oliveira Júnior, que também foi preso. Além das decisões, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão na sexta-feira, dia 31. Após a manifestação de Simonetti, curiosamente, Moraes recuou de forma inédita e se declarou impedido de julgá-los. Porém, decidiu manter a prisão preventiva dos 2 homens e manteve o sigilo das investigações sobre as ameaças à sua família. Ele justificou a manutenção das prisões, afirmando que os autos apontam prática de atos para restringir o exercício, e aquilo lá que eu falei para vocês, que eles estavam tentando impedi-lo de exercer as suas funções à frente ali no judiciário. Então, pessoal, olha só como eles... É o que eu falo para vocês, eles arranjam desculpas o tempo todo. Mas fato é que este mesmo senhor que nós acabamos de falar sobre ele, né, ele saiu do TSE. Está fora da presidência do TSE, saiu do TSE, entra a Carmen Lúcia, ela tomou posse, e o André Mendonça também entra como uns dos membros do TSE ali, né, que vai julgar alguns casos aí. E o que nós podemos esperar sobre isso? Né? Podemos esperar, no mínimo, que Carmen Lúcia possa começar a
a cumprir a Constituição. A cumprir a Constituição Federal. Acredito que não há um tirano pior do que esse rapaz que saiu da presidência. Então, eu acredito que agora nós podemos um pouco respirar diante disso tudo. Tomara que eu esteja certo neste caso, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas dos males, o menor que entrou no TSE agora, né? Dos males, o menor. E Bolsonaro, será que Bolsonaro pode voltar a ser elegível? Será que você acredita que o projeto de lei, né, do Sanderson vai passar? Você acredita que Bolsonaro possa voltar a ser presidente da República em 2026? Possa voltar a ser candidato em 2026? Coloca aí nos comentários que é muito importante a sua opinião, tá bom? Enquanto isso, vamos para a próxima matéria, que também é interessantíssima, que é esta aqui, ó. O que esperar de Carmen Lúcia e Nunes Marques no TSE? Com a saída de Alexandre de Moraes, perfil da corte deve mudar. Então teve outro também que entrou no TSE, que foi o Nunes Marques. E nós vamos acompanhar esta matéria do Christian Costa, da Revista Oeste. Com a saída de Alexandre de Moraes, perfil da corte deve mudar. Os ministros Carmen Lúcia e Nunes Marques tomaram posse como presidente e vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral, nesta segunda-feira, dia 3, às 19 horas. Certo? Tomarão posse. Com quase 300 convidados confirmados, espera-se ainda, ao fim da cerimônia, um coquetel na sede do tribunal. Entre outras autoridades estarão no evento o presidente Lula, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Barroso, Beto Simonetti, da OAB, que eu acabei de falar para vocês, e o Procurador-Geral da República, Gonê. A nova gestão deve ter um perfil mais sóbrio, em virtude da postura apaziguadora e de diálogo de Carmen. Foi o que eu acabei de falar. Eu não estou dizendo que presta, entendeu? Eu não estou aqui colocando um pedestal e falando assim, ó, a salvação do TSE. Mas eu concordo aqui com o jornalista que diz que é um perfil mais sóbrio. Porque tirania igual esse cara tá fazendo no Brasil, não existe, tá? Não existe. Além da discussão de Nunes Marques, além da descrição de Nunes Marques, apurou o Oeste com servidores experientes da corte. Dessa forma, a gestão deve procurar menos embates, sobretudo com aliados do ex-presidente Bolsonaro. A personalidade de Carmen e Nunes Marques se junta aos outros fatores que influenciam nessa guinada. O exemplo da chegada de André Mendonça no lugar de Moraes, em setembro, Isabel Galotti assumirá a corregedoria do TSE no lugar de Raul Araújo. Portanto, herdará processos de investigação. Isabel tem o mesmo perfil de Araújo, técnico e não político. Isso aqui também é uma ótima notícia que nos alegra e nos dá esperança que a justiça possa acontecer no nosso país, tá? As pautas prioritárias de Carmen Lúcia. Nos bastidores fala-se que Carmen vai priorizar a regulamentação da inteligência artificial como parte do enfrentamento da corte às fake news. Em vez de cassações e processos similares como fez Moraes, Carmen, a autora da resolução feita no início deste ano. Além disso, a ministra vai ainda pôr em prática um curso de capacitação para juízes nos tribunais regionais eleitorais sobre como lidar com a inteligência artificial. Carmen também vai dar mais atenção ao combate à fraude à cota de gênero, afirmou uma fonte. Então, tudo isso que nós lemos aqui é algo válido, porque realmente inteligências artificiais podem ser usadas, né, para mentir, para espalhar fake, né? Então, isso é válido. Se usado da maneira correta, isso é válido. Então, nós podemos esperar aqui, nesse jogo aqui, um equilíbrio, né? Um equilíbrio, não tirania, como era na gestão passada do TSE, que hoje vai sair. Graças a Deus, nós estamos ficando livre desse sujeito, pelo menos nessa instituição, né? Em outras ainda virá o que a gente planta, a gente colhe. Eu sempre digo isso aqui e logo, logo ele vai colher o que plantou, certamente. Ó, o Pix está aqui na tela, ó, pixdireitanobrasil@gmail.com é a chave Pix aqui do canal.
faça uma contribuição para que o meu trabalho continue. É um trabalho diário, de domingo a domingo, sem folga. Eu estou aqui trazendo as notícias para vocês em primeira mão e eu peço de coração que, se você puder fazer uma doação para ajudar o canal a se manter no ar, pixdireitanobrasil@gmail.com, monetize o meu trabalho, tá bom? Eu sou um jornalista independente, isso significa que eu dependo de Deus e de você que está aí do outro lado. Então, se você quiser ajudar, gosta do trabalho do Mário Robert, fomente o meu trabalho ajudando no Pix, tá? Agora sim, vamos para a próxima matéria, que é um vídeo do nosso querido Gustavo Gayer, que eu faço questão de trazê-lo sempre aqui, né, para nós ficarmos atualizados sobre o que está acontecendo, e ele vai falar, né, sobre o arroz, o polêmico arroz que todo mundo está falando aí. Vamos ouvi-lo. Que governo maravilhoso esse que a gente tem. Olha o tanto que ele é bondoso, o quanto ele é generoso. O governo Lula agora decidiu que vai comprar arroz de outros países, embalar, distribuir para ser vendido no Brasil com a marca do governo na embalagem por R$8. Cara, esse governo é bom demais. Se você entender a gravidade e o quão prejudicial isso é para o nosso país, você vai entender que esse governo não está fazendo nada pensando em ser generoso ou oferecer um alimento mais barato para o povo brasileiro. Não mesmo. A verdade é que o arroz, desde que esse governo chegou na presidência, não para de subir, chegando a custar R$50 um saco de 5 quilos. E é um dos ingredientes, se não o ingrediente principal do prato tradicional brasileiro. Mais uma vez, empurrando ainda mais a rejeição desse governo. Aí o governo miserável aproveita da crise no Rio Grande do Sul, da tragédia, mais uma vez aproveitando da tragédia no Rio Grande do Sul. Isso já era esperado. Enfia aí uma pauta de estatização da produção do arroz. É isso mesmo. Como vocês sabem, o socialismo, o comunismo, qualquer nome que você queira usar, tem como objetivo arrancar os meios de produção e colocar tudo na mão do Estado. Aí o governo agora decidiu que vai dar ração para o povo brasileiro. Mas não vou ser eu que vou falar, não. Eu vou deixar especialistas que, inclusive, participaram do painel na CNN explicar para você a gravidade da situação. A decisão do governo, inédita, de fazer uma operação completa. O governo quer importar, embalar, e segundo informações do próprio governo, esse arroz já vem embalado, então manda a embalagem para onde quer que ele vá comprar, da Tailândia, da Ásia, porque brigou aqui com os produtores do Mercosul, que disseram que foram especuladores. Isso é um detalhe importante. O Favro, o Lula, brigaram com basicamente os produtores do Mercosul e do Brasil, chamando produtores do Brasil de fascistas. Manda embalagem, então já chega aqui e o próprio governo se encarrega de fazer a distribuição para a venda direta e pode ser igualzinho na Venezuela. Hipermercado. Quando essa ideia surgiu, o governo tinha separado R$400 milhões para vender apenas em mercados pequenininhos que tivessem no máximo 5 pontos de caixa. Agora até hipermercado vai poder vender. O Brasil já vende hoje mais ou menos entre 50 e 60 marcas de tipos de arroz, entre marcas e tipos diferentes de arroz. E aí vai chegar esse arroz que vem da Ásia, que é um arroz diferente daquele que o brasileiro consome. Até o Antônio me chamou a atenção para isso na conversa que tivemos essa semana, conversei com outros agricultores. Nessa operação extremamente complexa de R$7 bilhões, quer dizer, passou de 416 milhões de reais para 7,2 bilhões de reais para comprar uma tonelada de arroz. E para dar conta de fazer toda a operação, uma coisa que a Conab também nunca fez. Então o Brasil não tem a expertise, não tem o espaço fiscal para isso, não é para o Rio Grande do Sul, como o Antônio está nos dizendo aqui. Na verdade, vai detonar a vida dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que já estão passando por uma tragédia. É contra o produtor, que não dá conta de chegar nesse preço de R$4 o quilo, né? Então, até agora eu não consegui entender, assim, né? Talvez o governo precisasse ser um pouco mais transparente, dizer, olha, o nosso objetivo é esse, porque, assim, para garantir abastecimento, não é. Para garantir preço mais barato, pode até ser, mas é que nem as brusinhas, garante que os produtores da Tailândia e da Ásia ganhem, mas o produtor do Brasil, especialmente o do Sul, vai perder. Caio, a gente assistiu na reportagem... E daí, se me permite... Claro, Tório, prossiga. Se me permite trazer um ponto importante sobre esse arroz, tá? O arroz asiático é um arroz bem diferente do que o brasileiro está acostumado a comer. É bem mais barato, mas também a qualidade é bem inferior do que o brasileiro está acostumado. Além do mais, ele é produzido
em condições ambientais que, se nós fizéssemos aqui, provavelmente o pessoal ia preso. E terceiro lugar... Vocês ouviram bem isso aqui, né? Vocês ouviram bem isso aqui. Eles usam lá um tipo de agrotóxico que é proibido no Brasil. Não esquece esse negócio de arroz de plástico. Isso é fake news, tá? Esquece isso. Isso é doideira da cabeça de pessoas que gostam de inventar essas histórias para ganhar clique. O negócio aqui é que eles usam lá, os agrotóxicos que eles usam lá, é proibido no Brasil. Ou seja, o que o jornalista aí acabou de falar é que se alguém fizesse o cultivo de arroz que eles fazem lá, aqui no Brasil seriam presos. E o Lula tá querendo trazer esse arroz para você comer. Complicado, né, pessoal? Lá são usados produtos defensivos que aqui são proibidos. Então, esse produto, ele vai chegar aqui, se é esse arroz que o brasileiro quer comer, a gente consegue chegar nos R$4. Só que não... Eu vou tentar explicar de uma maneira mais sucinta, tá? O governo brasileiro impõe burocracias, regulamentações, regras para o produtor brasileiro, que torna quase que impossível a produção do arroz aqui. E quando é produzido, tem que ser com custo muito alto, porque não pode usar certos defensivos, tem que produzir de uma certa forma, só pode produzir tal porcentagem da área cultivável, tem que preservar 20%, 30%, 40% da extensão territorial, tem as taxas de transporte, tem as taxas de trabalhistas, então torna o arroz mais caro. Aí o governo vai rebentar esse produtor aqui, já passa por uma situação difícil, para comprar arroz de países que não tem nenhuma dessas regras. Nesses países, como a Índia, que ele vai comprar, não tem regulamentação, pode cultivar 100% da área agricultável, é um arroz de péssima qualidade, que o povo brasileiro não comeria. O povo brasileiro compra arroz de qualidade, gosta de arroz de qualidade. O governo vai comprar arroz de ração para vender aqui mais barato, gastando o seu dinheiro, pegando dinheiro daqui e alimentando empresas de outros países, ao invés de fomentar a produção nacional. Não, vai arrebentar. Olha a consequência disso. Os produtores de arroz do Brasil podem vir a quebrar, mudarem a sua produção para outra coisa, sua agricultura para outro cultivo, ou seja, nós perderíamos a produção de arroz no Brasil, ficaríamos dependentes de outros países. E aí, quando esses países quiserem aumentar o preço, acabou a festa. Meu Deus, o objetivo de um país é se tornar independente naqueles itens que são mais consumidos, certo? O governo com o PT está fazendo o oposto. Está destruindo a produção nacional e jogando o nosso dinheiro para alimentar empresas de outros países com produto de menor qualidade que não tem as mesmas regulamentações que nós temos. Você está entendendo? O que o Gaia falou aqui me lembrou, e eu tenho que indicar para você, tá? Você que é conservador, você tem que ler, tá bom? Ó, 1984, um livro de George Orwell, é um visionário, ok? É um visionário, onde ele viu que um mundo com o comunismo agindo, esse livro aqui mostra exatamente o que o comunismo pode fazer com o mundo, tá? Então, 1984, se você não leu ainda, procure e leia. É um excelente exemplar, é um excelente livro que vai abrir muitos olhos. E ele falou aí sobre o arroz da ração, e eu lembrei exatamente que aqui, ó, aqui o povo come ração estipulada pelo governo, tá? Então, leia esse livro aqui, ó, 1984, de George Orwell. Você encontra em qualquer livraria. É maravilhoso para quem é conservador, tá? Só uma dica que eu queria dar. Aqui tem defensivos agrícolas que não podem ser usados, porque faz mal para a saúde, de acordo com várias entidades aí. Mas o Brasil o Lula vai comprar arroz que usa esses mesmos defensivos, esses mesmos herbicidas, agrotóxicos, para vender mais barato aqui no Brasil. Cara, é muito absurdo isso. Não é esse o arroz que o brasileiro quer comer. E se isso acontecer, nós vamos, como eu disse, provavelmente gerar um desestímulo muito grande da produção, e aí sim o Brasil vai ter que começar a virar importador de arroz todo santo ano. São milhões de empregos ligados à produção de arroz no Brasil, direta e indiretamente. Se você acabar com esse setor, são milhões de desempregados, pessoas que agora não vão ter dinheiro para comprar arroz para sua família, que antes trabalhava na produção de arroz e agora não vão ter dinheiro para comprar. E aí, se acontece alguma coisa com a importação dos outros países, do dinheiro que a gente vai enviar para lá, nós ficamos sem arroz. Cara, esse governo está fazendo algo tenebroso, mas é aquela coisa, né?
a propaganda que a imprensa faz. O governo vai comprar arroz e distribuir arroz mais barato. Lavagem com herbicida, com agrotóxico que é proibido no Brasil, em situações de trabalhos lá nos outros países que não são as mesmas do nosso país, tornando o Brasil dependente do principal ingrediente do prato brasileiro. O principal ingrediente do prato brasileiro agora deixará de ser cultivado aqui, graças a essa política venezuelana. Com o seu dinheiro, ele ainda tá fazendo. Ele está estatizando. Agora o Brasil vai estatizar. Ele que vai ficar responsável, o governo, né? O Lula, ele vai ficar responsável pelo arroz. Então você pode ter certeza. Se o Lula ficar responsável pelo arroz, o arroz vai sumir das prateleiras. Exatamente. Se o Lula ficar responsável pelo arroz, o arroz vai sumir das prateleiras. É isso. É isso. É o alerta que eu trouxe para vocês hoje. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês nessa live. Mais tarde vai ter vídeo aqui no canal. Às 8 da noite eu vou soltar um vídeo aqui especial trazendo mais informações sobre tudo que pode acontecer no Brasil. Então eu te espero, tá bom? Sempre às 7 da manhã, às 5h10 da tarde e às 8 da noite vai ter vídeo aqui no canal. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam, continuam lutando pelo nosso Brasil. Deixa o like, compartilha muito. Deus abençoe.